Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 6 do livro Manual para Sonhadores, da Natalie Trutman. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 6. Gerenciando os nossos pais e outros adultos. Uma pessoa logo descobre o quão pouco ela sabe quando uma criança começa a fazer perguntas. Richard L. Evans. Quando somos pequenos ou jovens, com frequência ficamos bravos e frustrados quando os nossos pais ou outros adultos que cuidam de nós não nos deixam brincar até tarde ou fazer toda a bagunça que gostaríamos de fazer. Muitas vezes não entendemos por que não podemos brincar com a comida ou com a faca na mesa, ou por que não podemos pular da cadeira da sala. É tão legal, porque eles não nos deixam. Mas quando somos pequenos e jovens, também achamos que os adultos sabem mais do que nós e ansiamos chegar a esse dia em que conseguiremos ter a chave secreta que nos permitirá finalmente nos tornarmos adultos. Queremos saber tudo o que eles sabem e porque eles não têm medo, não choram, não dão chiliques e, o mais importante, porque eles sabem tudo sobre como funciona o mundo. Alguns acham que virar adulto acontece quando se adquire a carteira de habilitação. Outros, quando se chega à idade em que podemos ir com os amigos aonde quisermos e ficarmos até a hora que desejarmos. Alguns acham que virar adulto acontece quando se alcança o momento em que podemos beber. E outros acham que é quando se torna possível morar sozinho. Ansiamos por ter o poder de decidir e escolher o que comemos, quando dormimos, como decoramos nossos quartos, se pintamos as nossas paredes ou não, como as pintamos, como nos vestimos e o que fazemos nos fins de semana ou nas férias, e todas aquelas coisas que achamos tão restritas quando somos jovens. Mas a verdade é que virar adulto não acontece de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, nem de um mês para outro, mas sim através da própria jornada e dos tombos que levamos na vida. Não viramos adultos aos 18, nem quando temos primeira namorado, namorada, nem mesmo quando arrumamos nosso primeiro emprego ou nosso primeiro apartamento. Um adulto tem a responsabilidade completa pela sua vida e muitas vezes pela vida de outros. Não há para quem reclamar, nem para quem apontar o dedo quando alguma coisa vai mal ou não aconteceu como se esperava. E é por isso que precisamos ter muito respeito por aquelas pessoas que são adultas e aproveitar para aprender muito com elas, especialmente os valores que são os pilares da nossa existência e que diferenciam uma pessoa da outra. Mas é também muito importante entender como funciona esse mundo dos nossos pais e dos outros adultos, para saber como navegar melhor e não bater de frente. Nossos pais só querem o melhor para nós e, normalmente, eles incluem muitos sonhos pessoais deles nesse melhor. Esses sonhos variam muito de pai a pai. Alguns, por exemplo, querem que sua filha tenha um bom casamento ou que seu filho arrume um bom emprego. Alguns querem que seus filhos fiquem sempre por perto ou então que seus filhos conheçam o mundo. Cada pai projeta seus sonhos, realizados ou não, em seus filhos. Mas, independente de quais sejam, a maioria deles se associa a um sonho só. Eles querem uma vida para nós melhor do que a que eles tiveram. E eles tentam tudo o que sabem e podem para nos dar essa vida melhor, do jeito que eles a imaginam. Mas essa vida melhor que os pais querem nos dar varia muito, já que cada um deles tem uma experiência e vivência diferente.
Por exemplo, aquele que cresceu com recursos limitados vai querer oferecer a seu filho uma vida com mais recursos. Aquele que não viajou vai querer que seus filhos conheçam o mundo. Aquele que viajou vai querer que viajem ainda mais. E aquele que se separou vai querer que eles consigam ter um casamento feliz. Cada pai e cada família são muito diferentes e as motivações de cada um são tantas como o número de pessoas caminhando neste planeta. Mas no final das contas, o que os nossos pais realmente querem e acham que podem e devem nos dar é uma vida com menos sofrimentos e erros. Em outras palavras, o que eles enxergam que seja uma vida mais feliz do que aquela que tiveram. Parece ser um tipo de instinto natural. Nenhum pai quer ver seus filhos chorando, tristes ou sofrendo. O maior sonho deles é que sejamos felizes e muito mais felizes que eles. Só que, como eles são adultos e já vivenciaram e viram muito mais coisas do que nós, acham que sabem o que precisamos ter ou fazer para sermos felizes e eles querem muito nos ajudar com isso. E aqui está a chave para gerenciá-los, porque em muitos casos eles estão certos. Precisamos de relações estáveis, de uma vida balanceada, de uma boa saúde e independência financeira para sermos pessoas felizes. Mas o que acontece é que eles se sentem responsáveis para nos guiar em tudo isso. Ao olhar para seus pimpolhos, um pai quer fazer todo o possível para oferecer alguma vantagem ou poupar algum sofrimento na vida de seu filho. Daí surgem os famosos conselhos que tanto nossos pais como a maioria dos adultos adoram nos dar. Eles nos veem tão jovens e inexperientes e estão certos. Em relação a eles, nossa experiência é praticamente nula. E pensam que, se construírem ou nos ajudarem a construir parte do nosso caminho, eles estarão fazendo um favor para nós e o dever como pais. Mas é aí que está o problema. Eles vão tentar construir o nosso caminho baseado na experiência do caminho deles, na jornada deles. Por isso que um pai que viu um artista na sua família falir não vai incentivar seu filho a se tornar um, já que sua experiência com essa escolha não foi tão boa e quer poupar seu filho do que ele considera uma iminente falência. Ou aquele que viu como seu pai trabalhava dia e noite para acumular fortuna, talvez vai querer dar para seu filho uma vida mais balanceada. E por aí vai. Cada um dos nossos pais vai tentar nos oferecer o que conseguiu aprender em sua jornada. Mas precisamos nos lembrar de que essa foi a jornada dele, que não necessariamente vai ser a nossa também. Ao mesmo tempo, precisamos ainda entender que somos inevitavelmente extensões dos nossos pais. Não somos extraterrestres que aterrissamos um dia neste planeta sem nenhuma ligação com outras pessoas. E justamente por sermos parte de nossos pais, é inevitável termos características, visões e gostos similares aos deles. É muito simples. Aquele pai que é apaixonado por ciclismo vai colocar seu filho em uma bicicleta assim que puder e o incentivará durante toda a infância a praticar qualquer atividade relacionada a ciclismo. E o filho vai desenvolver desde muito cedo um gosto e até paixão por essa sensação de liberdade que andar de bicicleta proporciona para ele. O mesmo acontece com aqueles pais que são apaixonados por música, religião, natureza ou negócios. Eles vão nos alimentar com as coisas que eles mais amam e, por consequência, vamos sempre ter essa parte deles dentro de nós. Isso não quer dizer que eles sabem ou deveriam saber
quais são as respostas para as nossas vidas e quais são caminhos que deveríamos tomar. Mas a maioria dos pais assume essa função achando que ela é parte de suas obrigações e no desejo e na esperança de nos poupar de sofrimentos, erros e desilusões. Então é muito importante entender essa forma deles de pensar, porque ao entendê-la, podemos aprender a lidar com os nossos pais e conversar sem muitas brigas e desentendimentos. Quando queremos fazer algo que vai contra os planos ou desejos deles, estamos apenas deixando-os nervosos. Simplesmente porque estamos optando por um caminho que eles não nos aconselham, apenas porque eles não o conhecem. Pela ordem natural, por desconhecerem esse caminho, nossos pais acham que não podem fazer nada para garantir a nossa felicidade nessa escolha. No entanto, a responsabilidade de nossa felicidade é nossa e as decisões para alcançá-la também. Por mais parecidos que sejamos com os nossos pais, somos seres diferentes e independentes. E por mais incrível que possa parecer, a maioria dos adultos que vemos andando por aí não foi atrás de seus sonhos. Até aqueles que aparentam ser muito bem-sucedidos e ter uma vida muito bem resolvida, além de terem resposta para tudo, vão questionar os sonhos dos outros e de todos os que são mais jovens que eles. E por isso é muito importante que saibamos muito bem o que nos satisfaz e não mudemos o nosso caminho só porque alguém que desistiu dos seus próprios sonhos duvida da nossa capacidade de alcançar os nossos. Ninguém pode duvidar de nós ou correr atrás de nossos sonhos mais que nós mesmos.